Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. Meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Aquário. Leitura temporal, geral, coletiva. Pegue para você somente o que você sente que é seu, o que ressoa com você. Se você tem um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras da Lua e o seu ascendente. Se você for novo em nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor. Curta, comenta, compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura. Vou iniciar para você aqui agora. Vamos ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. E depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura. Para Aquário, qual é a mensagem, o conselho, o possível desfecho que Aquário precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Arcano maior, o pendurado, energia de peixes. Essa carta, ela fala muito da busca da iluminação, né? A saída do paradoxo, a saída do beco sem saída, a saída da estagnação, através da proposta de um movimento, né? Qual que é o movimento proposto pelo pendurado para se alcançar essa iluminação? É a observação por um outro ponto de vista, tá? Por isso que ele aparece pendurado. Ele se inverte, ele se pendura de cabeça para baixo, para que ele seja forçado a observar as coisas por um outro ponto de vista, por uma nova perspectiva. A vida, incluindo a espiritualidade, às vezes faz isso com a gente. Se a gente está muito ali casca grossa na nossa situação, a gente está na indisponibilidade, até os nossos guias, os nossos mentores, por vezes, viram a nossa vida de ponta cabeça, para que a gente possa perceber, né? Que às vezes eu não estou fazendo um bom trabalho, que às vezes eu não estou me dispondo a uma coisa diferente. Vamos ver mais, tá? Ó, arcano maior, torre. E eu ia falar isso, né? Eu ia falar até, às vezes, uma nossa questão, putz, meu, às vezes até sobre a nossa personalidade. Às vezes a gente vai ser convidado a ter a vida virada de ponta cabeça, para a gente reavaliar as nossas questões, para a gente se reestruturar. Às vezes é um convite para fazer uma anamnese, né? Desconstruir para construir de novo. Meu, isso é lícito demais. Necessário de ser feito. Eu não posso julgar que eu sou aquilo que eu penso ser através da minha personalidade. Isso é pequeno. Você não é a sua personalidade. Você não é isso que você construiu e você pensa ser. É muito pelo contrário, você está distante disso. Você é muito mais para além disso. E às vezes a nossa vida é virada de ponta cabeça para que a gente possa descobrir. Aí a gente se desenraiza da nossa personalidade. Tá? Isso numa questão mais pessoal, quando a leitura se expressa num sentido de autoconhecimento. As minhas leituras se podem adaptar para amor romântico, trabalho, finanças, projetos, questões de amizade, questões familiares e, como eu disse, questões pessoais, né? Se a leitura se expressa no sentido de autoconhecimento. Ah, mas e se for na questão do amor romântico, para mim, no meu relacionamento? Às vezes a nossa vida é virada de ponta cabeça, para que a gente possa observar que aquilo que a gente construiu, que a gente pensava ser o nosso relacionamento, não é tão firme como a gente pensou. Como com qualquer outra situação. Tá? Mas tem uma beleza nisso tudo. Eu posso observar as coisas por um outro ponto de vista. Não é essa a proposta?
afinal de contas. E uma vez que eu aprendo a observar as coisas por um outro ponto de vista, eu não preciso mais ter a minha vida virada de ponta cabeça. Nem as coisas em ruínas para que eu possa aprender. Porque agora, de livre e espontânea vontade, eu faço esse movimento. E aí sim, eu evito uma série de acontecimentos desastrosos. Duro ter que fazer esse tipo de leitura. Também pode ser, ainda mais que caiu essa carta aqui agora, né, o 4 de paus, pode ser que sim. A observação por um outro ponto de vista das coisas, da situação, um reavaliar de nós mesmos, da nossa personalidade ou da situação que a gente esteja lidando, pode evitar uma torre. Pode evitar uma torre. Esse reavaliar, esse revisitar, esse olhar as coisas por um outro ponto de vista, pode, ao invés de fazer cair, sustentar mais ainda. Você joga mais cimento no seu alicerce, mais concreto. Aí você joga um cimento, um concreto com grafeno, para ficar bem rígida a estrutura, se você observar as coisas por um outro ponto de vista. Buscar essa iluminação aí. Tá? Seja lá o que isso significa para você. Se estiver ressoando, vai fazer um sentido, senão não é para você. Tá? No fundo do maço, o imperador. É legal, porque o imperador ele é o maior símbolo de conquista que existe. Claro, em algum momento ele pode significar que eu lido com pessoas narcisistas, que de fato a pessoa não tem essa disposição de ver as coisas por outro ponto de vista, e aí sim as coisas têm que romper, têm que vir abaixo para dar essa oportunidade da pessoa aprender. Só que isso em algum caso mais isolado, sei que nem é para todos. Mas o imperador é legal, porque ele é o símbolo da conquista. Ele tem uma energia do signo de Áries, que demonstra muita disposição, força de vontade, valentia, virilidade. E ele também tem a regência do planeta Júpiter, a expansão. Agora você imagina, o imperador, ele só é o conquistador porque ele faz o exercício do pendurado. Imagina se o imperador fosse com uma visão única, se ele não tivesse essa visão amplificada das coisas, se ele não se dispusesse a enxergar as coisas por um outro ponto de vista, ele jamais seria um imperador. Porque imperadores, seja homem ou mulher, pessoas com a característica assim de conquista, necessariamente são pessoas visionárias, que têm uma visão multifacetada das coisas. Isso abre uma série de possibilidades de exploração para elas. Porque elas saíram daquela questão da personalidade. Sabe? Se for para investir na personalidade, invista na personalidade do imperador. Vale muito mais a pena. Ah, mas o imperador é narcisista, não sei o que lá. Cara, visão pequena. Tá? Isso aí é outro papo. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Essa semana, eu estou abrindo com esse oráculo aqui, Arcano da Astrologia. É um oráculo novo de astrologia. Eu vou espalhá-lo e retirar cartas aqui para vocês, para a gente ver quais são as mensagens que saem, tá? Casa 7. Casa 7 fala de parcerias, Em um sistema onde acontece o comungar com o outro, Porque a casa 7 tem referência ao signo de Libra, e a casa 7 fala dos casamentos, da sociedade, das parcerias. Cara, para a casa 7 do nosso mapa, que são os nossos casamentos, as nossas parcerias, as sociedades, esses que a gente se relaciona mais próximo, para que a gente possa ter uma abundância, uma fartura, uma prosperidade dentro desse âmbito, dentro dessa casa da nossa vida, necessariamente eu tenho que ser o pendurado. Porque se eu estou lidando com outras pessoas e outras situações, isso me pede uma vasta gama de possibilidades de visão diferente, às vezes da mesma coisa.
Casa 9, energia de Sagitário. Tá? Casa 9 fala de filosofias de vida, dos valores, de expansão. Aqui há um cuidado significativo. É claro, você tem que ter objetividade na sua vida. Essa casa fala disso, dos objetivos, né? Desculpa, casa 11. Errei. Né? Sorry. Tá em inglês. Casa 11. Casa 11. Nossa, justo a casa de Aquário. É a casa do coletivo. Putz, muito interessante. Mas eu não sei porque eu falei casa 9 de Sagitário. Tem uma taróloga que ela falava isso, né? Tudo que acontece na leitura faz parte da leitura. Mas enfim, se servir para você a questão que eu falei do signo de Sagitário, pode estar lidando com alguém, né, desse signo, ou essa situação envolve objetividade para você, saiba, você pode ter esse objetivo, mas tenha uma ampla visão sobre ele, não feche em um contexto só. Mas a casa 11 fala do coletivo. Tem associação com o signo de Aquário. Aquário rege essa casa. Tá? E o que é o coletivo? O coletivo são grupos, né, que não são iguais. O coletivo tem pessoas de raças diferentes, com costumes diferentes, possibilidades diferentes, culturas diferentes. Você entende como mais ou menos que pede para ter essa visão mais amplificada das coisas? Na sua situação, seja ela qual for. Tá? Aquilo que pode ajudar você ou a reestruturar uma relação, reestruturar uma situação para que não precise passar por uma torre, cara, é essa abertura de visão aí. Tá? Buscar novos conhecimentos, de repente. Fazer parte de outros grupos. Tá? Vamos ver mais uma? Nossa, meu, olha só o que saiu. Aquário. Casa 7, parcerias. Casa 11, a sua casa, o coletivo. E agora a carta do signo de Aquário. É claro, uma leitura geral não serve para todos toda semana. Mas se estiver ressoando aqui para você, está pedindo para ter essa visão mais coletiva das coisas, para que você expanda as suas possibilidades. Tá? Em momento algum, tenha uma visão fechada e julgada das coisas. É assim e pronto, acabou. Não faça isso. Na sua situação, isso não vai funcionar. Tá pedindo aqui uma molemolência, uma flexibilidade na visão, tá? Na maneira como lida com as coisas. Se tornar mais flexível. Sei lá, leitura estranha. É o que é para quem for. Tá? Essa mensagem encontrará o seu remetente, tenho certeza. Vamos ver o famoso conselho e aprofundamento com o baralho da Maria Padilha. E também tem outra, né? Não que eu queira me justificar, mas a gente já fala no início da leitura. A sua mensagem pode estar no início, na metade ou no final. Olha, vitória na mesma fileira do pendurado. A sua vitória aqui depende necessariamente de observar as coisas por um outro ponto de vista. Faça esse exercício, tá? Se você sentir que essa mensagem é para você. A vitória vem como uma mudança de observação, de tentar diferente, de explorar, como a gente deu o simbolismo, o arquétipo do coletivo, explorar coisas, tentar de outras maneiras. Na mesma fileira da torre, né? Roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa.
Porque aqui eu sinto que alguém que está na mesma situação, que não tem possibilidade de mudança, que não se dispõe a algo diferente, e não está percebendo que as suas energias estão sendo roubadas, perdidas, desgastadas. Ou isso só está atraindo pessoas perigosas. Tá? Na mesma fileira da torre. Sei lá. Hein? O problema de Aquário é que mesmo que seja um signo genial, muito inteligente, a qualidade do signo é fixa. Né? Então, demora para entender que precisa mudar. Notícias breves. Né? Carta do lápis. Embaixo de Aquário. Embaixo da energia do seu signo. Essa questão de você fazer o exercício que está sendo abordado nessa leitura dá sim para você a possibilidade de escrever novas situações na sua vida. Porque se você tem essa visão amplificada das coisas, se você é um visionário ou uma visionária, você tem elementos distintos para escrever a sua situação. Elementos de culturas variadas, de raças variadas, de histórias variadas, você tem elementos variados. É o que está faltando aqui para alguém. Tá? Se isso aqui for uma questão espiritual, você pode, deve se abrir para outros tipos de busca espiritual. Tá? Às vezes até para juntar vários tipos de conhecimento e sintetizar a sua própria busca. No fundo do maço, moedas e riquezas. Ó. Assim, a faca e o queijo que você busca na sua vida para alcançar os valores, os resultados que você almeja, está no exercício do pendurado. Tá? Necessariamente. Inverteu a chave, mudou o ponto de vista, viu de uma outra maneira, explorou outras possibilidades, moedas e riquezas. Tá? Aumenta as possibilidades na sua vida, na sua jornada. E hoje em dia está cada vez mais raro você encontrar pessoas com disponibilidade da experimentação de coisas diferentes. Tá todo mundo com um pensamento quadrado, meio fechado, né? Não, é isso mesmo e pronto, acabou. Não, é a minha ideia e é isso mesmo. Complicado. E essa vai ser uma leitura difícil de alcançar, viu, o entendimento. Ah, meu, 8 de espadas no desfecho. 8 de espadas é a pessoa que tem a mente fechada, que não consegue observar as coisas por outro ponto de vista. Infelizmente. Na mesma fileira do pendurado, embaixo da vitória. E aqui pode ser que você esteja lidando com alguém assim. Tá? Nesse caso, meu, se não há possibilidade do exercício comentado anteriormente, é torre. Tá? É torre, infelizmente. Por quê? Porque a situação vai gerar muito roubo, perda ou desgaste de energia. E se for você é mais fácil, né? Mas quando é o outro é mais complicado. Rainha de paus. A Rainha de Paus, ela é muito legal, porque ela tem força, liderança, estratégia.
O problema é a mesma problemática que a gente veio narrando. Ela defende as suas verdades com muita incisão. Ela é impermeável de que outras ideias adentrem, outros modos de ver, outras práticas, tentar de outras maneiras. Ela é bem impermeável a isso, né? Ela tem a certeza naquilo que ela acredita. É bom, isso é maravilhoso, na verdade. Mas nessa situação aqui não comunga muito bem, não. Tá? Não é viável para esse momento. O momento pede expansão. Às vezes aqui também a falta de alguém reconhecer que precisa, até mesmo de ajuda, né? Porque para eu me dispor à ajuda, eu vou ter que necessariamente me dispor à ideia de outros. Então, às vezes para alguém é uma questão de aceitar ajuda. Mas como que eu posso aceitar ajuda se aquela pessoa, aquela situação é totalmente diferente de mim? Tem isso também, para quem for, tá? E o 2 de ouros. O 2 de ouros ele é muito complicado no sentido que eu fico fazendo malabares com as energias. Eu pego tudo que já está acontecendo, né, que está prestes a ser uma torre, e fico ali, tentando segurar essa torre. Ela começa a pender para um lado eu calço. Aí ela vai e começa a pender para o outro, eu vou lá e calço do outro lado. Ela vai balançando, eu vou dando um jeitinho. Só que a saída é só observar por outro ponto de vista. 6 de espadas. Mudança. Mercúrio em aquário. Olha, uma mente genial. Só que essa carta fala de mudança, de experimentar coisas diferentes de partida. Só que ela é Mercúrio em aquário. Mercúrio em aquário é a mente dos inventores, das pessoas geniais. E o que os gênios e os inventores fazem ou fizeram? Experimentam. Vão experimentando uma série de coisas, até que encontra aquilo que dá certo. E essa é a saída para a sua situação, se a leitura tiver ressoado com você. Essa foi a sua leitura semanal, espero que você tenha gostado. Mais do que ter gostado, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo uma luz, um incentivo, um direcionamento, ou um esclarecimento, um empurrão para frente. Seja qualquer que for a ajuda, mesmo que seja mínima, já está bom para mim. A minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo no nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comenta, compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece e até logo, Aquário.